Olá! Raramente pensamos na sorte que temos de morar em simples casas e apartamentos, mas hoje você definitivamente dará valor ao lugar onde mora. Nesta compilação mostraremos lugares que fazem com que seja difícil acreditar que as pessoas realmente moram lá. Vamos lá! Todos nós adoramos a famosa Veneza e ficamos encantados com a cidade mais romântica sobre as águas. Mas poucas pessoas sabem que às margens do Oceano Atlântico, na Nigéria, há algo parecido, só que muito menos romântico. Bem-vindo a Makoko, o que antigamente era uma vila de pescadores, agora é a maior favela na água. As pessoas costumavam vir para cá para ganhar a vida e agora a população já chega a 200 mil pessoas. No entanto, a falta de um sistema de esgoto adequado e o grande número de barcos a motor deixaram a água tão suja que a pesca se tornou praticamente impossível. Para piorar, os moradores da região não conseguem obter educação e atendimento médico adequados porque o governo não reconhece oficialmente o povoado. É claro que muitas fundações beneficentes estão tentando resolver o problema, mas por enquanto a vida da população local é similar à sobrevivência numa catástrofe. Gostaríamos de acreditar que um dia isso mudará. Como é viver com constante privação de oxigênio? Essa pergunta pode ser respondida pelos habitantes de La Rinconada, uma cidade no Peru. O que acontece é que a cidade está localizada a uma altitude de mais de 5.000 metros e é considerada o local povoado mais alto do nosso planeta. Atualmente a cidade abriga aproximadamente 30 mil pessoas, mas a situação da população é chocante. Mas o que fazem as pessoas viverem em tais condições? 2 motivos: esperança e minas de ouro. Pessoas de todo o país vêm para cá com o sonho de ficarem ricas rapidamente, mas devido às políticas das empresas locais, apenas algumas conseguem. Você consegue acreditar que há cerca de 10 mil monges, monjas e noviços vivendo nessas pequenas casas que ficam praticamente umas sobre as outras? Esse lugar no Tibete se chama Larung-gar, ou Instituto Budista das 5 Ciências. Ele fica a uma altitude de 4.000 metros nas montanhas, mas isso não impediu que se tornasse um dos mais importantes destinos de peregrinação. Os residentes vão diariamente estudar, participar de práticas espirituais e à noite voltam para suas casas. E imagine só, alguns têm que subir até lá em cima. Ao falar de lugares realmente únicos, é impossível não mencionar Yanjin. Essa cidade está localizada no Tibete e é considerada a mais estreita do mundo. E não é à toa, afinal sua largura máxima é de apenas 400 metros e em algumas partes mal chega a 40 metros. Apesar desse tamanho, Yanjin abriga cerca de 400 mil pessoas. Como isso é possível? O segredo é que ela tem 60 quilômetros de extensão. O lado positivo é que, devido à sua localização em comum, há poucos carros aqui, o que torna o ar mais limpo. Mas ainda é difícil imaginar como tantas pessoas conseguem viver bem em um lugarzinho tão pequeno. Às vezes, você passa por uma ponte e nem percebe que há uma área residencial inteira embaixo dela.
como por exemplo essa ponte em Manila, nas Filipinas. É assustador pensar nisso, mas as pessoas são realmente obrigadas a viver em tais condições e até mesmo a criar seus filhos assim. Falta de comodidades básicas, zero saneamento, barulho interminável dos carros, assim a sua luta diária pela vida. Já os proprietários dessa casa não só negligenciam seu próprio conforto, como também causam incômodo aos outros. Na verdade, essa é uma das chamadas casas-prego na China. O governo, quando constrói uma nova rodovia, nem sempre consegue entrar num acordo com os proprietários para que eles se mudem e sua casa seja demolida. Então a estrada é construída ao redor da casa e os moradores são obrigados a ficar dentro dela 24 horas por dia, cercados pelo barulho da rodovia e pela fumaça dos escapamentos. E não dá nem mesmo para abrir uma janela para tomar ar fresco. Esta é a Halley 6, a primeira estação polar que flutua em um bloco de gelo. A instalação consiste em 8 blocos interconectados que podem ser movidos com a ajuda de maquinário pesado. Isso é fundamental, pois a plataforma de gelo Brunt descongela continuamente e a estação pode ser inundada. Ready to face it. Não é difícil imaginar que as pessoas que vêm para cá estão em risco constante. Além disso, trabalhar na Halley claramente não é para quem sofre de deficiência de vitamina D. A partir do início do inverno, o sol desaparece daqui e os exploradores polares voltam a vê-lo somente 100 dias depois. Ventos de 95 km por hora e ondas de até 7 metros. Esse é o tipo de clima que os residentes de Fort Erie, no Canadá, às vezes tendem a enfrentar. Embora isso mais pareça uma cena de um filme pós-apocalíptico, as pessoas realmente vivem aqui e precisam lutar contra os caprichos da natureza da melhor maneira possível. The ice on the front of my house is so thick that we honestly think it'll be a month or so before we can look out the window. Bem, já vimos uma nação com uma população de 27 pessoas, mas o que dizer de uma cidade com uma população de 270 pessoas em um único edifício? Não se trata apenas de um edifício, mas de uma cidade inteira debaixo do mesmo teto, com sua própria infraestrutura e tudo o que é necessário para viver. Ela está localizada na pequena cidade de Whittier, no Alasca. O túnel, através do qual os moradores podem chegar ao vilarejo mais próximo, fica aberto apenas das 7 da manhã às 10 da noite, e a direção do tráfego muda a cada meia hora. Um vilarejo para aqueles que claramente não têm medo de altura. Esse assentamento de 200 anos no sudoeste da China está localizado em penhascos de 800 metros de altura. A única maneira de descer é fazer uma caminhada de 2 horas em escadas de madeira frágeis. E imagine só, sua população é de cerca de 18 mil pessoas. Todas elas se mudaram para cá por desespero e levam uma vida muito pobre, embora muito unida.
queridos introvertidos, encontramos a casa dos seus sonhos. Ela está localizada em um dos picos dos Alpes italianos. Aqui, a uma altitude de 2.000 metros, você pode definitivamente passar seu tempo em silêncio, desfrutando da solidão e admirando a paisagem. Mas qual é o problema? Bem, não é nada fácil chegar aqui e até para obter atendimento médico básico ou conseguir suprimentos, será preciso superar um difícil caminho, o que só é possível de helicóptero. Sabe aquela sensação de quando você fez algo vergonhoso e quer ficar o mais longe possível de todos? Encontramos o lugar perfeito para isso. Edimburgo dos Sete Mares fica a 2.170 quilômetros do povoado mais próximo e é considerado um dos vilarejos mais remotos da Terra. Cerca de 270 pessoas vivem na ilha e para chegar nela são necessárias 2 semanas atravessando as águas agitadas do Oceano Atlântico. É claro que você pode tentar a sorte e chegar aqui em apenas 6 dias, mas se perder a balsa, terá que esperar 1 ano até a próxima. Santa Cruz é uma pequena ilha na costa da Colômbia com apenas 0,97 acres. Apesar de seu tamanho modesto, ela abriga cerca de 1.200 pessoas, o que a torna 4 vezes mais densamente povoada do que Manhattan. Dito isso, a ilha não possui sistemas de esgoto adequados, a água doce é trazida pelos militares e a eletricidade é ligada apenas 5 horas por dia. Então, o que fazem as pessoas ficarem aqui? Você não vai acreditar, mas é a ausência de mosquitos. A ilha foi descoberta por alguns pescadores que, depois de uma pesca cansativa, decidiram descansar aqui. Eles descobriram que aqui não existem esses insetos incômodos, que são um problema na Colômbia. Surpreendentemente, foi esse fator que se tornou a base para o estabelecimento do povoado. Freedom Cove é o nome de uma ilha incrível perto de Vancouver, construída por 2 artistas. O povoado consiste em 12 plataformas flutuantes e só é possível chegar até ele a nado. Os habitantes obtêm água de uma cachoeira próxima e, como não tem eletricidade ou geladeira, comem apenas alimentos frescos que conseguem obter da água ou da floresta mais próxima. Em resumo, vivem segundo os preceitos de Robinson Crusoe. Quer dar uma olhada em uma residência com aproximadamente 140 mil anos de idade? Então seja bem-vindo ao Irã, ao lugar onde se encontra a vila de Khandovan. As pessoas que moram aqui vivem ao lado de um vulcão e suas casas foram esculpidas dentro das rochas vulcânicas. A montanha em si foi formada há 140 mil anos por um processo natural e, após uma erupção, fluxos piroclásticos formaram rochas com mais de 100 metros de altura ao seu redor. No momento, o vilarejo tem uma população de não mais de 600 pessoas.
E por incrível que pareça, elas parecem bem felizes com tudo. Como é viver com medo constante de ficar preso debaixo da lava quente? Os habitantes da ilha japonesa de Aogashima podem lhe contar. Sua base são 4 vulcões e, embora eles estejam inativos há centenas de anos, houve uma erupção no século XVIII e as pessoas tiveram que deixar a ilha por 50 anos. Porém, depois de um tempo, a vida voltou ao local. A ilha só pode ser acessada por helicóptero, pois é cercada por penhascos intransponíveis. Para muitas pessoas, viver nas montanhas é o sonho de toda uma vida, mas na vida real nem todo mundo consegue se adaptar a isso. E será que é tão paradisíaco assim viver em um vale, como os donos dessas casas? Bem, eles obviamente têm que fazer um esforço para chegar à civilização. E isso sem mencionar as chuvas, a alta umidade, os riscos de terremotos e, o pior de tudo, as quedas de rochas. Não muito longe de Verona, no norte da Itália, há uma vila chamada Girassol. Trata-se da primeira casa giratória construída em 1935. Ela gira durante o dia em uma grande plataforma giratória, seguindo o movimento do Sol. E sim, embora seus proprietários não sofram de deficiência de vitamina D e condições de vida repugnantes, ela certamente não é comum. Os proprietários dessa casa têm uma nova vista da janela a cada poucos minutos. A ideia do arquiteto é que essa maravilha de 150 metros quadrados gaste o mínimo de energia, o que é bom para o meio ambiente. Ela está localizada no topo da cidade turística italiana de Rimini, mas fica longe da civilização e está praticamente no meio da natureza selvagem. Isso não se trata de uma casa flutuante qualquer. Essa é uma casa na menor ilha habitada da Terra. Veja só, mal há espaço para uma árvore e uma casa, e pode esquecer do quintal. O dono deve viver em uma eterna tensão, pensando que uma inundação de água pode um dia causar danos irreparáveis à ilha e, portanto, à sua casa. E essa é Chiban, uma cidade extremamente incomum e bela no Iêmen. Os prédios altos, feitos de tijolos brutos, dão a ela uma cor impressionante e muitas pessoas a chamam de Chicago no meio do deserto. Não parece muito grande, mas 7.000 pessoas vivem lá. Além disso, lá é bastante quente. No mês mais frio, a temperatura não fica abaixo de 18,6 graus centígrados. Em 2008, Chiban foi inundada por um ciclone tropical. Você se lembra da animação O Castelo Animado? Bem, graças aos arquitetos de Copenhague, ele se tornou um pouco mais real. Se bem que não há mágica em seu interior, o espaço é bastante modesto. E viver com a sensação de estar sempre se deslocando para algum lugar não é para qualquer um. O formato da casa se assemelha a um prisma hexagonal que anda com grandes pernas de metal. Será que é preciso ter uma categoria especial de carteira de motorista para dirigir uma coisa dessas? Tente se lembrar de algum momento em que você bebeu demais em um bar, voltou para casa e tentou dormir. Assim, você terá pelo menos uma ideia aproximada de como os moradores dessas casas se sentem. As casas estão localizadas em Vancouver e talvez você não consiga atravessar a sala de manhã com uma caneca de café quente.
Por outro lado, você poderá se sentir como um marinheiro o tempo todo. A ilha Migingo é uma pequena ilha localizada no Lago Vitória, o maior lago da África, entre o Quênia e Uganda. Apesar de sua aparência não chamar muita atenção, o que torna essa ilha especial é o fato de ser um refúgio para muitos pássaros e também ser conhecida pela grande quantidade de peixes ao seu redor. Isso gera sérias disputas territoriais, pois o peixe é um dos alimentos mais importantes em um ambiente como esse. É assustador, não é? Em 2022, a outrora verde e bela província chinesa de Shanxi foi atingida por uma seca. Dezenas de afluentes do maior rio da Eurásia ficaram rasos. A população teve que lidar com a escassez de água potável e eletricidade, a interrupção das entregas de mercadorias, incêndios florestais intermináveis e um calor insuportável. É difícil até mesmo imaginar o que os habitantes locais sentiram nesse momento. Ostrog é um mosteiro ativo em Montenegro. Sua peculiaridade é que ele está localizado a uma altitude de 900 metros, no meio de uma rocha. Como você pode imaginar, é muito difícil chegar até aqui com meios de transporte, especialmente se for transporte público, e o caminho a pé não parece uma simples caminhada cotidiana. Em alguns lugares, as trilhas são muito estreitas e porosas. Atualmente, há apenas 12 monges vivendo em Ostrog, e não há dúvida nenhuma de que eles levam um estilo de vida ascético. Slab City definitivamente não é para aqueles que estão acostumados com a vida na civilização. Os moradores desse povoado no deserto da Califórnia o chamam de o último lugar livre na Terra, onde supostamente não há regras nem leis. O lugar perfeito para ex-criminosos, vagabundos e hippies excessivamente entusiasmados. Não é preciso dizer que no deserto não há esgoto adequado, eletricidade e outras comodidades com as quais estamos acostumados. Você se arriscaria a passar uns dias aqui? Um sem-teto na Califórnia decidiu que era hora de mudar e, graças à sua criatividade, conseguiu construir uma verdadeira casa de campo com materiais improvisados. O resultado é uma versão em miniatura de uma luxuosa casa de campo em uma colina, só que sem o luxo.
Ele diz que mora aqui há décadas e não trocaria esse lugar por um apartamento normal. Depois dessas imagens, você dificilmente reclamará de ter um apartamento apertado. Esse cara transformou um caminhão de leite em uma residência completa. Bem, ele não pode se gabar de ter uma sala de estar espaçosa, mas parece estar feliz com isso. Você acha que conseguiria viver por anos em um espaço tão pequeno? Conte para nós nos comentários.